noite, irmãos, graça e paz de Jesus, amém? Que alegria poder rever cada rostinho, que alegria poder rever ou ver alguns que não conheço tantos, alguns visitantes que estão entre nós, e eu fico muito feliz por isso. Temos hoje o irmão Pinheiro e seu pai Cecílio, que estão aqui à esquerda, aqui o centro-esquerda, né? E temos também um casal muito querido, que é Neilson e Germana, que foi levar o pequeno Levi, nos visitam hoje. Gostaria de saber se, além desses, há mais alguns visitantes conosco? Alguém que nos visita? Levanta sua mão, erga sua mão, por favor. Temos aqui o jovem aqui com uma bebezinha de colo também. Mais alguém nos visitando hoje? Aqui? Não? Sejam todos bem-vindos. E aí, opa, mais uma? Cadê? Aqui? Alguém dedurou lá de trás, fez assim, ó. Tem uma família aqui, é um casal com filho, é isso? Bom, sejam bem-vindos entre nós. A igreja diz o quê quando recebe visitantes? Amém. Muito bom tê-los conosco. Voltem sempre. Que bom, que maravilha. Queridos, vamos trabalhar hoje no capítulo 13 do livro de Êxodo. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos trabalhar o tema hoje, Deus nos guia por rotas seguras. Deus nos guia por rotas seguras. Eu tenho quase que a convicção que você sabe o que é um GPS. Todos nós sabemos. Você que é homem, principalmente, quando você usa o GPS, quando você está com a digníssima ao lado, e você desobedece ao GPS, geralmente nós que somos homens ouvimos assim, tá vendo? Porque você não foi pelo GPS. E nesse texto que nós vamos trabalhar hoje, com esse tema, Deus nos guia por rotas seguras, nós devemos obedecer àquele que é o dono das nossas vidas, que conhece tudo sobre nós e que nos guia, assim como guiou o povo de Israel a rotas seguras. Então, quero convidar você nessa noite a não somente entregar o seu caminho ao Senhor, mas confiar que o Senhor tem a melhor rota para você, para a sua vida e para a sua família. Amém? Quero ler com você capítulo 13 de Êxodo, dos versos 17 ao 22. Vou pedir para você mais uma vez a gentileza de se colocar de pé e nós vamos fazer a leitura desse texto com total reverência àquele que nos conduz como povo de Deus hoje, a igreja do Senhor, o nosso Deus. Êxodo 13, do 17 ao 22. Quando Faraó deixou o povo sair, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais curto, pois disse, para que, caso enfrente guerra, o povo não se arrependa e volte para o Egito. Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar Vermelho. Os israelitas subiram armados da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, porque este havia feito os israelitas jurarem solenemente, certamente Deus vos visitará, e levareis daqui os meus ossos. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia à frente deles, de dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se distanciava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, a Tua palavra, que é verdade, é absoluta em nossas vidas. Nós queremos nesta noite implorar
ao teu Espírito, que fale poderosamente aos nossos corações. Assim como fomos preparados pelo ministério de louvor, fomos dirigidos a adorar o Senhor por meio de louvores, nossos corações certamente já estão férteis, já estão abertos, como assim estão os nossos ouvidos, para que a tua palavra penetre em nós, transforme aquilo que precisa ser transformado em nós, e dê também, Senhor, a renovo de vida àqueles que ainda não têm um compromisso com o Senhor. Nós oramos assim, pedindo, principalmente na minha vida, a ação poderosa do Teu Espírito, para que sejamos iluminados por Ele, a compreensão das Tuas verdades. Esta é a nossa oração, e nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, queridos. Amados, esse texto é um texto das Escrituras Sagradas, texto que faz parte do Pentateuco, do segundo livro, no Êxodo. Então, Deus levanta ali um libertador. Se você quiser saber um pouquinho do contexto desse texto lido, Deus levanta um libertador, que você sabe muito bem, eu sei, que é Moisés. E Deus fez milagres, Deus fez maravilhas na terra de Faraó. Observe que para ou contra os hebreus, as pragas do Egito foram a poderosa mão do Senhor agindo em favor do povo de Deus. A passagem que nós acabamos de ler, ela nos mostra que o Senhor havia acabado de tirar Israel do Egito. Se você conhece bem aí, capítulo 13 em diante, versículo 15, por aí, nós vamos falar sobre isso. Bom, nos fala também que Deus matou todos os primogênitos da terra do Egito, ou seja, foi a 10ª praga que ali aconteceu. O texto que precede a esta passagem lida mostra a ruína dos egípcios na travessia do povo de Israel pelo Mar Vermelho, onde o povo consegue atravessar, e quando os egípcios viram que a terra estava seca, que foram atravessar, lembram muito bem, nós lembramos que o mar se fecha e ali aquele povo todo morre, os soldados ali de Faraó. Bom, isso tudo ali no capítulo 14, ou seja, o texto que precede ao que nós lemos agora há pouco. Coisas boas estavam acontecendo para os israelitas. Eles estavam saindo de uma realidade cruel, de servidão, que nós sabemos muito bem como aquele povo sofreu naquela terra, ali no Egito. Eles foram para um lugar de bênção. O Senhor havia dito isso a Moisés. Nós temos como registro isso lá no capítulo 3, verso 7, onde Deus viu o sofrimento do seu povo e disse que estaria erguendo a mão poderosa dele para retirar aquele povo. As promessas do Senhor foram feitas ao seu povo, por intermédio do seu servo Moisés. Mas como saber, como compreender a direção de Deus que o próprio Deus havia prometido? Às vezes nós estamos em situações em que nós não sabemos para onde ir, Deus nos livra momentaneamente de uma situação, mas você fica meio que preocupado sobre o futuro, preocupado sobre o que vamos fazer, se teremos segurança, se teremos respaldo, se teremos a força do nosso Deus para continuar diante de situações difíceis que nós passamos. Não somente na nossa caminhada, na nossa trajetória, mas quantas vezes acontecem situações na nossa vida, a perda de um ente querido, um desemprego, a falta do recurso financeiro. Nós sabemos que Deus está conosco, mas não sabemos ainda enxergar o que tem depois da próxima curva. Bom, insegurança e desconfiança deviam ser o sentimento no coração da maioria daqueles que estavam fazendo parte ali do povo de Israel. Vamos observar que a inquietação daquele povo foi suprida por quem? Pelo próprio Deus. Quando você está inquieto na sua vida, quando você está desejoso de realizar
boas coisas para a sua família, para a sua vida, mas você ainda não sabe quem é que vai lhe suprir para realizar essas boas coisas. Nós sabemos sim, Deus é aquele quem vai nos dar a proteção, a segurança e a direção. Por isso essa passagem que foi lida agora há pouco, que estou fazendo essa introdução, nos dá o entendimento que Deus sustenta o seu povo em segurança, confirmando a sua aliança e orientação em todo o percurso. Essa, para mim, é a ideia central do texto que eu acabei de ler, que nós acabamos de ler. Vou repetir para você. Deus sustenta o seu povo em segurança, confirmando sua aliança e orientando em todo o percurso. É assim que nós devemos compreender as coisas de Deus na nossa vida. Estamos passando por dificuldades, saímos de uma dificuldade, estamos posicionados sem saber ainda para onde vamos. Confie em Deus, que Ele é a rota segura para nós seguirmos. Amados, eu quero dizer que o mesmo Deus que chamou Moisés, fez promessas ao seu povo, de que, ao povo que ele acolheu, que ele disse, esse é povo meu separado, é o Deus que estaria indo adiante deste povo, para lhes dar segurança, orientando, guardando de todos os perigos. Como Deus conduz aquele povo a partir dali? Como que Deus age em favor daquele povo a partir dali? São algumas coisas que Deus fez por meio dos milagres dele a este povo. São coisas que nós vamos olhar para esse texto e vamos saber aplicar em nossas vidas no dia de hoje. Nós não somos mais o povo de Israel, mas somos a igreja do Senhor que está debaixo da poderosa mão do Senhor. Amados, veja que, como eu falei agora há pouco, do GPS. Quantos de nós sempre confiamos no GPS? Quantos de nós confiamos que aquele aparelhinho nunca vai falhar, mas às vezes ele falha e nos leva a vias esburacadas? Nos leva, muitas das vezes, a comunidades perigosas, como já aconteceu várias vezes. Quem mora no Rio de Janeiro ou já morou sabe muito bem que às vezes o GPS ali leva para comunidades perigosas e a coisa realmente fica perigosa. Mas eu quero dizer para você hoje, nesta noite, que o GPS de Deus na nossa vida não falha, porque Ele te leva, Ele me leva, Ele leva a nós como igreja a rotas seguras. Bom, é lógico que Deus, em sua infinita misericórdia, Ele nos é confiável para nos enviar em todo e qualquer lugar, até mesmo porque Jesus, lá em Mateus 28, Ele vai dizer o quê? Que está conosco até os confins da terra, até os confins, até o encerramento de todas as coisas. Quando Ele delega a sua igreja, Ele estará sempre conosco. Vamos então, por meio de 3 pontos, nesse texto, extrair aqui o que ele vai nos ensinar para o dia de hoje. Eu quero tratar aqui desses 3 pontos, desses 3 aspectos importantes, dizendo o seguinte: o primeiro, Deus é quem nos conduz em segurança, somente Deus. Não confie em mais ninguém, em mais nada. Logicamente, o profeta do Senhor, falando à igreja do Senhor, falando biblicamente, trazendo a palavra de Deus para a igreja, confiança na palavra de Deus por meio do profeta de Deus, daquele que é o dirigente da igreja, aquele que dirige humanamente a igreja falando. Segundo lugar, nós vamos ver, primeiramente, Deus conduz em segurança, versos 17 e 18. Versos 19, vamos ver, Deus cumpre suas promessas. E por último, nós veremos que Deus orienta e guarda o seu povo na caminhada, versos 20 a 22. Então, eu queria que você olhasse para o texto, continuasse com a sua Bíblia aberta, e nós vamos ver nos versículos 17 e 18, o Senhor conduz seu povo em segurança. Diz assim, eu vou repetir: quando o faraó deixou o povo sair, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais curto, pois disse, para que caso enfrente guerra, o povo não se arrependa e volte para o Egito. Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho.
os israelitas subiram armados da terra do Egito. Queridos, veja que aqui, como eu falei, é o Senhor que conduz o povo em segurança. É o Senhor que leva o povo, porque Ele sabia que mesmo o caminho mais longo era o mais seguro. Deus evita que o povo passe, ou que o povo fosse pela terra dos filisteus, que era uma terra que realmente era uma ameaça militar, pois o povo hebreu ainda não era um povo preparado para a batalha. E Deus sabia disso, porque Deus conhece os seus filhos. E muitas vezes Deus, Ele muda a nossa direção, porque Ele sabe que nós não estamos preparados para passar por determinadas situações. Quantas vezes você e eu olhamos e dizemos assim, mas Senhor, o caminho aqui está tão fácil. Senhor, mas o caminho aqui está tão bom de ir, está tão bonito. Mas Deus conhece todas as coisas. Nós, com nossas visões limitadas, estamos vendo até aonde os nossos olhos conseguem enxergar. Mas Deus está vendo todas as coisas. E Ele quer o melhor para você, e Ele quer o melhor para mim. Veja que apesar de ser uma rota mais curta, era um local cheio de fortalezas dos egípcios. Não era um local onde o povo de Deus ia passar que se sentiria seguro. Em terceiro lugar, o caminho mais curto levaria diretamente para Canaã, mas Deus não queria que aquele povo fosse diretamente por aquele caminho mais curto. Aí você e eu perguntamos, mas Senhor, por que eu estou passando por essa prova há tanto tempo? Mas Senhor, por que eu estou passando por essa dificuldade há tanto tempo? Porque é no tempo que Deus nos coloca nos caminhos de perseverança do seu ensino, da sua pedagogia, para que nós possamos crescer mais ao lado dele, junto com ele e orientado por ele. Então, uma coisa que a gente já pode colocar aqui como aplicação, se você estiver passando por uma situação difícil, adversa, tremenda, terrível, lembre-se sempre que tem um Deus que olha por você. Assim como olhou o povo de Israel naquele âmbito, naquele momento, o que é o deserto para um Deus todo-poderoso e imensurável em seu tamanho, que não se pode medir? Um deserto vai ser uma coisa dificultosa para mim, para você, para grandes tropas, mas para o Senhor não é nada. Aquele que o profeta Isaías diz que pega as águas e mede todas em suas mãos. Pega toda a terra, pega os montes e com uma balança ele sabe de todas as coisas, ele conhece tudo, palmo a palmo. A terra dos filisteus estava pacificada e o ingresso ao seu deserto por ela era aparentemente o melhor caminho, a melhor rota. Porém, Deus sabia que a jornada não seria de paz. E que os hebreus não estavam preparados para a guerra e para resistir à tentação de voltar à terra do faraó. Então Deus, Ele conduz aquele povo pelo caminho do Mar Vermelho, que aparentemente era um beco sem saída. Consegue entender as coisas de Deus? Quando você está em situações, nós estamos em situações que às vezes a gente pensa assim, Senhor, mas aqui não tem saída. Não tem saída para mim, para você, pecadores, réis mortais, mas para o Senhor sempre haverá uma saída. Para Deus sempre haverá um escape. O apóstolo Paulo vai dizer lá aos Coríntios que não há tentação, não há prova maior que você e eu não possamos suportar, antes Ele nos dá um escape, porque Ele conhece todas as coisas. Não sei se você lembra, eu creio que sim, que o aeroporto de Natal era aqui em Parnamirim. Eu morava praticamente atrás do aeroporto de Parnamirim. Quando mudou para São Gonçalo do Amarante, eu fiquei calculando, tentando encontrar caminhos mais curtos para chegar ao aeroporto. Talvez você tenha feito isso também. E aí, às vezes você pensava assim, Ponte Velha, Ponte Nova, Macaíba. E aí, para mim, Macaíba era o caminho mais curto. Mas eu comecei a analisar.
pelo menos naquela época, acho que minha esposa lembra, era o caminho mais perigoso que tinha. Era o mais deserto. Era o que, muitas vezes, a tentação de gastar menos gasolina iria me levar, mas iria me levar também aos perigos que aquele local poderia viabilizar. Então, olhando para essa ilustração, olhe quantas vezes na sua vida, na nossa vida, às vezes até mesmo dentro da sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, você e eu queremos sempre o caminho mais curto. Qual seria, talvez, o caminho mais curto para receber uma restituição de imposto de renda mais robusta do que eu receberia? Talvez seja o caminho da sonegação de imposto. Talvez seja o caminho de colocar notas fiscais que às vezes nem existem, notas fiscais frias, para que eu possa receber mais, ser restituído mais de imposto de renda, receber mais lá no momento da liberação do leão. Mas, entenda bem, nem sempre o caminho curto é o melhor. Estou usando aqui só o aspecto da questão da tentação na área financeira, mas existem outras e outras situações que muitas das vezes nós caímos. O olhar, a tentação do homem que deixa sua esposa em casa e por conta de uma discussão arruma um caminho mais fácil para se alegrar sexualmente falando. O jovem, lá na sua prova, não quis estudar, não quis investir tempo, mas o que ele fez? Ele viu o caminho mais curto e botou um papelzinho debaixo da jaqueta e olhou. O professor não viu, a esposa não viu, o pai não viu, ninguém viu, mas Deus viu. Então, tenhamos cuidado quando nós quisermos encurtar o caminho em determinadas situações na nossa vida. Deus tem sempre melhor para nós. O Senhor é quem nos conduz em segurança. Então, em toda situação que nós devamos ir, perguntemos ao Senhor: Senhor, é esse o caminho que Tu queres que eu continue, que eu inicie a minha caminhada? Nós somos imediatistas e gostamos de comodidade. Queremos trilhar sempre os caminhos mais curtos. Eles são atraentes, eles nos agradam, porque são curtos, não exigem muito do nosso esforço. É isso que o caminho curto, muitas das vezes, nos dá. Já viram aqueles ganhadores de fortunas nas loterias? Agora, não se fala nem tanto em loteria, né? Mas são as casas de apostas. Já viu aquela turma que ganha muito rápido? Ganha dinheiro fácil. Muitos logo se tornam pobres, provavelmente porque percorreram caminhos curtíssimos e não estavam preparados para administrar o dinheiro que ganharam. Na minha época de guri, tinha uma vez um cara que era, não sei se ele era agricultor, não sei o que era. Se não me engano, o nome dele era Miró, que ganhou um dinheiro na loteria. E tantos outros, aí noticiou no Fantástico, em vários locais, mas tantos e tantos que você e eu já conhecemos por aí, que às vezes olha-se para ele e diz assim: esse cara ganhou na loteria. Teve um sucesso rápido na sua profissão, um jogador de futebol, ou em outra área, teve algo que foi bem explosivo, de ganhar bastante dinheiro, mas não soube administrar, sabe por quê? Muitas das vezes foi pelo caminho curto. O apóstolo Paulo, antes de ser lançado ao campo, e aqui eu vou falar de alguns exemplos de homens de Deus que percorreram situações difíceis, que demoraram, mas que alcançaram o objetivo. Veja o que o apóstolo Paulo aconteceu com ele, antes de ser lançado literalmente ao campo missionário. Calcula-se que o caminho percorrido durou 14 anos, para que ele fosse preparado por Deus, para depois ser lançado como apóstolo. Deus usa caminhos longos como preparação para que seu povo ganhe o preparo eficaz.
É bem verdade, muitos de nós, muitas vezes estamos passando por situações difíceis há anos, mas é ali que Deus está polindo você para uma coisa melhor. Creia sempre nisso, não é resmungando como o povo de Israel nós sabemos que fez futuramente, mais para frente, mas é se alegrando de que está na dificuldade, mas Deus está conosco. Lembra de Jesus, que até os 30 anos não se ouviu falar muito dele? Jesus não precisava, mas foi preparado para se apresentar ao mundo daquela época, principalmente aos judeus como o Messias. Lembre-se do próprio Moisés, foram 40 anos de preparo para dirigir por mais 40 anos o povo no deserto. Quanta dificuldade Moisés não passou? Quanto perrengue eu e você não passamos, e às vezes olhamos assim, parece que isso nunca vai acabar. Mas nunca se esqueça que a própria palavra de Deus, os salmos vão dizer o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E às vezes nós não sabemos quantas noites, se essa noite que o salmista disse é literal ou não, certamente que não seja. Talvez você e eu estejamos passando por situações que estamos chorando noites e noites, mas nunca perca a esperança, nunca perca a segurança, que o Senhor é quem nos conduz em todo o tempo. Paulo, ele orienta Timóteo que não seja precipitado na ordenação de presbíteros. Lá em 1 Timóteo 5:22, ele estava dizendo que tais homens, para serem líderes espirituais do seu povo, teriam que percorrer caminhos mais longos. No caminho mais longo, o acúmulo de conhecimento é bem maior. Você que tem filho deve saber muito bem, quando a galera chega num ponto já que ele acha que pode dar o voo sozinho, mas você está dizendo: não, meu filho, fica mais um pouco. Demore mais um pouco aqui. Quantas e quantas situações que você e eu, talvez alguns líderes aqui saibam disso, às vezes tem jovem ávido pelo ministério, estão ali buscando ser pastor e querem rapidamente. Aliás, um parêntese, é algo inerente à nossa geração, querer tudo rápido, querer tudo na velocidade da internet. Às vezes jovens, e eu digo jovens, mas são uns não tão jovens, que querem adquirir o sucesso, querem adquirir as honras, sem passar pelo ônus, pelas provas, e querem logo o bônus das situações. Eu me aposentei cedo, pelas Forças Armadas. E aí, às vezes, chegava um jovem na igreja e dizia assim: tio, como faz para se aposentar cedo assim também? Eu disse: comece cedo. Não é assim? Quem é aposentado aqui sabe disso. Comece cedo. E às vezes está lá, deitado em berço esplêndido, papai e mamãe chegando com a comida no prato, a despensa cheia, assistindo Netflix, e quer se aposentar cedo. Vai dar certo? Está próspero aí para dar errado. Está tudo certo aí que não vai dar certo. Você vai cair naquela malha de gente que vai trabalhar até os 70 e pouco, para se aposentar. Por que eu falo isso? Porque nós não podemos compreender que as coisas são obtidas em caminhos curtos. Os caminhos curtos normalmente são traçados por homens de anseio prematuro. E aí homens no sentido genérico. Querem que as coisas aconteçam do seu modo, sem muito esforço, sem comprometimento e, o pior, sem preparo imediato. Sem um preparo, aliás, necessário. Você já percebeu como cresce o número de divórcios de anos e anos para cá? Principalmente de alguns anos para cá, que ficou mais fácil, né, se divorciar. Antigamente tinha negócio, o pessoal falava em desquite, né, pediu desquite, aí tinha um processo que às vezes demorava tempos e tempos. Hoje não, é muito fácil se divorciar. Os casais optam por trilhar o caminho o quê? Mais curto.
quer a resolução mais rápida, quer a resolução o quê? Humana, porque a resolução divina, o sentar, conversar e perdoar, custa tempo. Não é o caminho curto que se faz. Talvez você conheça, talvez você esteja passando por situações no seu relacionamento que tem durado anos e anos, e o perdão não chega, o perdão não é dado, o perdão não é pedido, mas Deus está ali trabalhando, e você está juntinho com a patroa e o patrão, caminhando juntos, porque sabe que é o caminho do Senhor. O povo, o mundo, não deu certo, divorcia e arruma outra. Já pensou se Deus fizesse isso com o povo de Israel? Traiu, vou divorciar de você e vou arrumar outro povo. Não, Deus se manteve firme, conduzindo aquele povo, mesmo diante da obstinação, da dureza, da cerviz daquele povo. Deus falou assim: esse povo é meu, e esse povo sou eu que conduzo com segurança. Reconciliação, processo longo, doloroso, demorado para ambos os lados. Em contrapartida, é complexo, pois de um lado está o inimigo batendo forte, sugerindo um caminho mais curto. Separa, acabou. Por outro lado está o Senhor buscando incessantemente a restauração através de um caminho mais longo, que muitas das vezes é doloroso, e sugerindo que no Senhor todas as coisas são possíveis. Por que há crentes hoje, há crentes desiludidos com o Senhor? Por quê? Existem crentes que estão desiludidos, porque estão naufragando na ilusão da teologia, da prosperidade, do eu vou entregar 100, vou receber 1000. Aí fica desiludido com Deus. Por quê? É o caminho mais curto que Ele quer. Queridos, os caminhos longos percorridos ganham espaço privilegiado na história de muita gente de sucesso no reino de Deus. Procure sempre percorrer o caminho que Deus tem para você, e não aquele que você entende ser o mais curto e o melhor. Uma aplicação só para a gente ir para o próximo ponto. À luz do texto que lemos há pouco, podemos aplicar que o caminho curto esconde armadilhas que podem nos destruir. Já o caminho longo pode nos livrar dos perigos e dos inimigos, aquilo que os inimigos preparam para nós. O melhor é preferir o caminho que Deus nos dá para que possamos aperfeiçoar mais e mais a nossa vida diante do próprio Deus, do nosso Senhor. Deus sabe quando nos dá um caminho mais longo a percorrer. Como igreja, por exemplo, queremos sempre resultados rápidos. Queremos sempre que a igreja esteja cheia, lotada, mas o que eu estou fazendo para isso? Tem o matutino, tem o culto de quarta-feira à noite, tem o culto de domingo de manhã, tem o trabalho de evangelismo, e o que eu estou fazendo para ver a igreja cheia? Às vezes nada. E eu quero o caminho curto, que é a igreja cheia. Talvez o caminho mais longo, mais doloroso para a igreja do Senhor é evangelizar, é pregar, é falar do amor de Deus, é testemunhar com a sua própria vida, mas eu não estou fazendo isso. O povo de Israel tinha a promessa de crescer e entrar na terra prometida, a terra que emana leite e mel. Deus cumpriu suas promessas. Hoje ainda, como igreja do Senhor, queremos também perseverar, queremos multiplicar, mas devemos perseverar debaixo da condução e segurança do próprio Deus. Nenhum crescimento, por mais belo, por mais bonito, por mais satisfatório aos olhos do homem, não valerá a pena se não for debaixo da segurança de Deus. Creia nisso. O sucesso que você quer obter como igreja, sucesso pessoal, sucesso familiar, ele não vai ser tão belo, tão bonito se não for debaixo da condução de Deus. Por isso, coloque seus sonhos, coloque seus planos nas mãos do Senhor, como povo de Deus. Deus sustenta o seu povo em segurança e confirmando sua aliança e orientando em todo o percurso. Em segundo aspecto, verso 19, o Senhor cumpre as suas promessas. Se é o Senhor que dá segurança ao povo, é porque Ele cumpre as promessas dele. Verso 19 diz assim, Moisés levou consigo os ossos de José, porque este havia feito os israelitas jurarem solenemente
certamente Deus vos visitará e levareis daqui os meus ossos. Explicação para isso. Nada que é registrado na Bíblia está por acaso. Olhando esse texto, às vezes você fica olhando, pensando assim, poxa, mas por que isso está falando aqui de ossos, dos ossos do servo de Deus, de José? Por que isso está sendo ministrado aqui? Por que isso está sendo falado aqui? Bom, ao lermos esse versículo, dentro desse parágrafo, a princípio não temos bem o entendimento, por que ele está ali. Entretanto, ao estudarmos o contexto da vida de José e os primeiros capítulos do Êxodo, percebemos o porquê desse registro. Moisés levou consigo os ossos de José. José, em Gênesis 50, de 22 a 26, deixa ordens aos israelitas no tocante a levar os seus ossos para a terra em que o Senhor, Deus, estaria levando o seu povo. Há muito tempo atrás, muito tempo antes, Deus havia prometido o êxodo do Egito para a terra prometida. Se você olhar lá em Hebreus capítulo 11, 22, vai dizer assim: pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Coisa falada muito tempo atrás, mas Deus não deixa de cumprir aquilo que ele tem de promessa para o seu servo, para o seu povo. Aquele povo recém-saído da servidão do Egito precisava de confiar de fato em alguém. E em quem confiar diante de uma situação que aquele povo estava passando naquele momento? É preciso estarmos sempre atentos e rememorarmos aquilo que o Senhor falou no passado. Por isso que eu ouço sempre o pastor Sandro, nós ouvimos o pastor falar sempre aqui, gente, lê a Bíblia, gente, lê a palavra, gente, não deixa de ler a palavra, é a palavra que vai rememorar em nós, nos nossos corações, como ele diz, né? Eu lembrei disso ontem, ele fala, no seu juízo e no meu juízo, aquilo que ele tem de promessa para o povo de Israel e tem para a igreja hoje, tem para a sua vida, tem para a sua família. Ele não deixa de cumprir nada, nenhuma vírgula. Sabe por quê? Deus é Deus. Deus é fiel à sua palavra. Deus não deixa de cumprir. Muitas das vezes Ele dá outros caminhos, mas cumpre aquilo que lhe apraz. E Ele quer fazer isso nas nossas vidas. Quer fazer isso na nossa vida como igreja do Senhor. Por isso, põe uma coisa na sua cabeça e na minha cabeça, no nosso juízo. Não deixe de ler a palavra do Senhor. Que é um texto bonito que eu acho que eu leio, a gente lê e fica muito contente. Lamentações 3, verso 21, a partir dali vai dizer assim, quero trazer à memória o que pode me dar o quê? Esperança. E não tem jeito de trazer à memória o povo de Deus, nós, como seres humanos, como servos de Deus, aquilo que dá esperança, sem saber, sem ler, sem buscar. Aí vai dizer a sequência do texto, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o quê? Consumidos. Por quê? As suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O Deus que falou para José, olha, seus ossos vão ser levados para a terra que eu quero, para a terra que eu estou lhe dando, para a terra que eu vou dar para o povo, é porque foi levado, porque Deus prometeu. E o Deus que promete, Ele cumpre. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Espera no Senhor, mesmo que o caminho seja longo. Não tente encurtar, mas espere no Senhor. Bom é o Senhor para os que esperam nele. Por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, diz o texto. Aplicação para esse segundo ponto, as promessas de Deus para o seu povo sempre haverão de ser cumpridas. Mas pastor, está demorando na minha vida. Creia que Deus irá cumprir, se for da vontade dEle. Porque há algo que é da vontade dEle, e que você e eu não vamos deixar de ter, é a vida eterna com Ele. Isso foi prometido, já estamos assentados nas regiões celestes em Cristo Jesus. Isso ninguém tira. Então, se for algo do seu coração, tira de lado. Não fique
pressionando a Deus por aquilo que não é o que mais interessa. Eu creio que o que mais interessa para nós como igreja do Senhor hoje é ganhar almas, é encher o céu de pessoas que eram pecadoras como nós, como eu, você, e se convertem ao Evangelho do Senhor, aceitam que são pecadores e precisam de um Deus, um Cristo na sua vida. Essa é a maior missão que nós precisamos cumprir. Talvez nós estamos pedindo, mas pedindo errado. E aí eu não estou querendo me comprometer, nem abrir o próprio deleite. Eu queria tanto trocar o meu carro. Queria sair do Chevette para o BMW. Deus me prometeu. Será que Deus lhe prometeu isso mesmo? Ou é um querer do seu coração? E aí eu não estou falando que é essa promessa que Deus vai cumprir, não. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Ele vai conceder o desejo do teu coração, mas antes você tem que fazer o quê? Deleitar-se nele, alegrar-se nele, servir a Ele com alegria, apresentar-se a Ele com cântico, louvando, adorando, ministrando na vida dos outros, sendo um bom chefe de família, um bom pai, um bom aluno da escola de pastores. É isso que Deus quer de você, de mim, uma boa dona de casa, um bom estudante na faculdade, na sua classe lá na sala de aula. É isso que Deus quer de mim, de você. Testemunhar, deleitar-se nele. Aí você vai dizer assim: Senhor, como eu queria ver o meu condomínio, onde eu moro, todos convertidos ao Senhor. Será que Deus não tem poder de realizar isso na sua vida? Senhor, hoje eu vi um relato no Instagram de uma menininha, dando testemunho dela num momento lá de missões nacionais. Eu queria aprender a Libras, porque eu conheço muita gente que é surda, e eu queria falar do amor de Jesus. Será que Deus não vai conceder o desejo do coração dessa criança? E ela disse: eu já estou ensinando a pessoas que não sabem falar, não são mudas, são surdas, porque ela se deleita no Senhor em ganhar almas. É isso que Deus quer de nós. É preciso que nós, igreja do Senhor, nestes dias, aguardemos confiadamente e esperançosos o que Ele tem preparado para nós. Amém? O Senhor não nos promete riquezas e bens nesta terra, todavia nos dá a esperança e a certeza das riquezas espirituais. O que você tem de mais valioso dentro da sua casa? Talvez na sua garagem, no seu bolso, na sua conta bancária. Não vai ultrapassar nunca as riquezas que Deus tem para mim e para você, lá nas regiões celestiais. Terceiro e último, o Senhor orienta e guarda o povo na caminhada. Versos 20 a 22 diz assim: assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia à frente deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se distanciava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Que maravilha! Que maravilha é saber que o Senhor orienta e guarda o seu povo na caminhada. O povo seguia, e a entrada do deserto por Parã, que quer dizer fortaleza, por onde o povo seguiria, era cheio de fortalezas que faziam parte do Egito. O perigo ainda era iminente para os israelitas, mas o texto diz que o Senhor ia adiante deles. Durante o dia, como uma nuvem, para os guiar pelo caminho. Verso 21, parte A diz: durante a noite, uma coluna de fogo, para iluminar o caminho. Verso 21, parte B. A mesma coluna e nuvem do capítulo 14, versos 24 e 25, se você puder observar aí, capítulo 14, pertinho, 24 e 25, vai dizer: na vigília da manhã, o Senhor, desde a coluna de fogo,
e de nuvem, olhou para o acampamento dos egípcios e o tumultuou, e travou as rodas dos seus carros para andarem com dificuldade. Então os egípcios disseram: fujamos de Israel, pois o Senhor combate por eles contra os egípcios. Interessante que o mesmo artifício, o mesmo projeto que Deus usou para proteger, para guardar, para orientar e guiar o povo de Israel, foi o mesmo que ele usou para a destruição dos egípcios. A mesma coluna serviam para atrapalhar os projetos dos egípcios e fazerem fugir dos israelitas. É por isso que quando você está num embate muito grande lá com a chefia do teu trabalho, com alguém que se agiganta tanto, é a palavra de Deus que acalenta você, que consola você, que dirige você, é a palavra de Deus que tem o poder para distanciar ele, para fazer ele se confundir e parar de perseguir você, parar de te chatear. É a mesma coisa. O Senhor não se apartou do seu povo, diz o verso 22. Salmos 119, verso 105, você conhece muito bem. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a tua palavra. Assim como o Senhor protegeu o povo de Israel, Ele protege também a sua igreja hoje. Ele protege também a sua casa hoje. Ele promete para a igreja: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que maravilha saber que Deus, o Todo-Poderoso, Ele usa situações sobrenaturais, Ele pega um artifício, uma estratégia do mundo, né, da própria terra, da própria criação, a coluna de fogo, uma nuvem para guiar o seu povo, para dar o descanso. Lembrem que no deserto, calor escaldante, além de guiar, de orientar, estava ali também para fazer aquela sombrinha gostosa, certamente. Como é bom sabermos que temos a proteção e a condução do nosso Senhor na nossa vida. Como é bom sabermos que Ele, o Deus Todo-Poderoso, nele nós podemos ser guardados à sombra do Onipotente. Estas palavras, essas promessas de Deus para o seu povo, não mais apenas o povo de Israel, o povo escolhido, mas passa a todos que formam a grande Assembleia dos Santos, a grande congregação dos salvos. E você e eu estamos debaixo desse poder, dessa guarda, dessa direção que somente o Senhor pode dar. Igreja Batista Cristã, a ordem é: marchemos. Lembrem disso, capítulo 14, verso 15, está aí pertinho, vai dizer o quê? O Senhor guerreará por vós, por isso, acalmai-vos. Então o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que marchem. É o que o Senhor está falando para a igreja hoje. Porque às vezes nós estamos parados aqui, sem fazer aquilo que devemos fazer. Marchem, porque eu estou com vocês. Continuem, porque eu estou fazendo a sombra, eu estou com a coluna de fogo. Não mais esses fenômenos naturais, mas hoje na nossa vida como igreja, Cristo Jesus. É Ele quem disse: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e pregai. Essa é a nossa missão como igreja. Saber que o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus que protegeu o seu povo, meu Deus, que história linda que nós vemos, escrita por cerca de 1.400 homens, por mais de 40 homens, foi escrita, instruída pelo Espírito Santo de Deus, chega até nós esta mesma palavra, a palavra do Senhor, palavra que o texto vai dizer, nós conhecemos bem, escrita pelo dedo de Deus ao seu povo. Esta palavra está conosco hoje, essa verdade está conosco hoje, e precisamos anunciar os desafios para nós, como estamos então marchando, anunciando que Jesus Cristo cura
que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo é verdade, que Jesus Cristo é vida. Sabemos que nosso Deus em Cristo nos dá o quê? Condução e segurança. Ele cumpre as suas promessas e Ele nos orienta e nos guarda na caminhada. Igreja, é tempo de marchar. Igreja, é tempo de olhar para a liderança que nos direciona, humanamente falando, aqui, por meio do pastor Sandro, conselho da igreja, diretoria. É hora de olhar e ver no texto que a palavra nos conduz em segurança, então devemos o quê? Marchar. Para finalizar, somente repetir a ideia central, se você ainda não anotou: Deus sustenta o seu povo em segurança, confirmando a sua aliança e orientando em todo o tempo. Isso foi para o povo de Israel e é para a nossa igreja hoje também. Que Deus nos proporcione mais momentos como esse. Nós temos sido abençoados com ministrações tremendas do pastor Sandro, pastor Paulo Henrique. Você que não tem o costume de vir à quarta-feira, você está perdendo o livro de Jó. Exposição do livro de Jó. Não é um caldinho ralo, não. É exposição bíblica do livro de Jó. Se você quer aprender o que foi ensinado no livro de Jó, o que é ensinado, venha nas quartas-feiras à noite. A EBD, nós aprendemos o quê? Jonas, né? O que mais esse ano? 2 Timóteo. Já foi exposto aqui Esther, na quarta-feira, dia de quarta-feira. Pastor Sandro, há pouco tempo, pregou durante um ano o Evangelho de João, não foi isso? Tem uma coisa importante, diria eu, importantíssima, dentro de uma igreja, é a exposição da palavra de Deus. E esta igreja tem. Louvado seja o nosso Deus. Vamos ficar de pé mais uma vez? Vamos orar? Quero agradecer ao nosso Deus por esta palavra, que certamente foi de encontro aos nossos corações, veio de encontro aos nossos corações.